Mackenzistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LegalCast Mackenzie, o podcast do Legal Hackers, dessa vez com um episódio super especial, com uma convidada mais do que especial. Mas antes de apresentar ela, vamos apresentar nova co-host, porque é a primeira vez que ela tá gravando aqui, então se você pudesse apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes. Oi, gente, eu sou a Clara, eu faço Direito, sou do primeiro período do Mackenzie, é um prazer estar aqui. Então é nova de tudo, né? Primeiro período do Mackenzie, primeira vez aqui. Então aqui, ó, na lenha já. Começou bem. Começou bem na lenha. Pois é. Boa, se a nossa querida convidada pudesse se apresentar um pouquinho. Olá, pessoal. Eu sou a Aline. Sou co-CEO da Future Law, sou publicitária formada pelo Mackenzie, então meu coração aí, vocês têm meu coração, e sou pós-graduada em experiência do cliente pela SPM. Legal. Fui pra concorrente. Foi pra concorrente. Que isso, abandonou a gente. Não, mas eu amo o Mackenzie, assim. Eu falo, o Mackenzie tem uma coisa que desperta aí amores pra vida. Vocês vão ver quando vocês terminarem. Acabei de chegar, eu gosto muito de lá. Eu acho que tem senso de pertencimento, assim, o que outras faculdades não têm. É muito legal. Cultura organizacional, hein? Eu acho. É pior, coisa assim de publicidade mesmo, propaganda deles. É verdade. É bem legal. É aproximar, né, o cliente, que é a gente. Da cultura que é a empresa, né? É verdade. A gente vive ali, não uma empresa de educação, entre aspas, várias aspas, mas, né? E, pessoal, a gente tá chique, né? Eu sempre falo, convidada chique, CEO, co-CEO, a gente tá muito bem. Mas antes de termos nossa vida profissional, temos a vida acadêmica, mas quem é a Aline Valente? Como foi chegar até a Future Law? Vamos lá. Eu comecei aí a vida acadêmica muito confusa mesmo, eu não sabia se eu ia prestar publicidade mesmo, mas foi o caminho que eu escolhi, assim, era muito doido porque na época da decisão até química eu pensei em fazer, então foi bem difícil mesmo, mas a partir para a área de comunicação. No começo mesmo, na faculdade, eu não trabalhei diretamente na minha área, eu trabalhei muito com a parte administrativa, eu trabalhava numa empresa inclusive era do meu pai, de engenharia, e eu fazia parte total, tipo, tudo que era de RH, assim, uma coisa bem diferente, assim, e aquilo não me deixou feliz, porque eu não estava estudando para isso. Então, eu acabei saindo, logo que eu terminei a faculdade, eu também saí do trabalho, fui fazer um intercâmbio, que eu acho que foi uma experiência de vida incrível. E aí, quando eu voltei, eu entrei numa empresa de eventos. E aí, com isso, eu conheci o Bruno, que é o sócio fundador da Future Law. Ele era meu palestrante lá. E aí, em um determinado momento da minha vida, o Bruno falou, eu tenho uma oportunidade, você topa? E eu tava saindo da empresa que eu tava. Enfim, aí eu falei, bora, vamos ver o que é isso. E quando eu fazia os eventos, era na área jurídica. Então, eu já estava muito ligada a essa área de conteúdo, a parte de inovação, a parte de educação mesmo, de alguma forma, né? Os eventos têm um pouco mais da parte de networking, mas ainda assim eram conteúdos bem, bem bacanas. E aí foi bem desafiador, porque a Future Law é totalmente descolada no sentido de tom de voz, como a gente lida com o público jurídico, e foi muito legal, assim, eu me encontrei mesmo. E aí estou lá, tem 4 anos... passei por muita coisa, a transformação mesmo, né, do próprio ensino, da metodologia da Future, porque a gente falava muito de... Os temas já eram esses, tá? A gente já tinha Legal Operations, a gente já tinha Visual Law, mas a gente ficava muito numa área da educação presencial. E aí veio todo o cenário de pandemia e a gente se transformou em online, o que muda toda a metodologia. Mas foi muito legal. Assim, mas sempre com o princípio de ser uma edtech. Sempre com esse princípio de ser... A gente já, na verdade, assim, eu vou até ser honesta, a gente deu sorte, de alguma forma. Porque a gente já tinha um curso em vista de ser online. A gente já estava com ele todo pronto, a gente só não tinha gravado. Tanto que o Advocacia 4.0, que é o nosso primeiro curso online, ele foi gravado nas primeiras semanas de pandemia. Caramba. Só deixa eu interromper. O que seria a EdTech, para quem não sabe? Vamos lá. EdTech é o mercado de inovação e tecnologia, né? São as startups do universo da educação. Então, a gente tem as Health Techs, a gente tem as... como fala? As Law Techs. Tô pensando aqui num
exemplo próximo. E a gente tem as EdTechs, né? EdTechs. Então... É porque às vezes a gente pensa, Future Law, direito, logo é uma Lawtech, né? Mas não é necessariamente, né? Não, porque a gente fica muito... Assim, a gente tem outras frentes na Future, mas o principal foco é a educação. Entendi. Então, por isso que a gente se enquadra numa EdTech. Entendi. Engraçado, tinha falado que você fez publicidade, mas pra mim, eu tinha certeza que você tinha feito direito, sabia? Você tá tão... Sério? Você comunica e eu acho que você tá tão próximo com a intimidade da área, achei que você tinha feito direito. Porque eu já tô, querendo ou não, há 8 anos no mercado jurídico. Muito Então, tempo. acho que já tem essa bagagem, né? Então, a própria parte do evento me introduziu muito ao conteúdo. Entendi. Então, acho que eu acabo vivendo, não tem jeito, é a vivência mesmo. Então, acho que eu vou mudar as perguntas. Brincadeira. Eu errei, brincadeira. Como que você vê a educação jurídica no Brasil hoje em dia? Você acha que ela atende às demandas do mercado? Assim, eu acho que a gente tem um diferencial aí como Future Law de sair desse tradicional. Porque a gente não encontra algumas coisas tão práticas no mercado, na minha opinião. E é por isso que a gente traz isso um pouco para o nosso dia a dia mesmo. Eu ainda acho que tem muito a se fazer em questões práticas. Eu acho que muitas vezes a gente encontra algo muito voltado para o método, para a parte muito acadêmica. Só que eu acho que ainda está muito longe da gente preparar esse profissional pro dia a dia, pro que é o direito, pro que é o direito dentro de uma empresa, dentro de um escritório. Então, acho que ainda tem uma estrada aí para se percorrer. Eu acho que, assim, dos últimos anos para cá, já evoluímos muito. Até olhando para as grandes universidades, sendo sincera, eles já vêm mudando o currículo, colocando algumas matérias extras, mas é um desafio, né? Porque quando a gente está falando de mudar uma grade no MEC, não é uma coisa fácil. Uma revolução. Não é uma coisa de um ano. Com certeza. Revolução. Então, eu acho que isso está acontecendo, mas vai um tempo ainda e precisa, acho que, de energia dentro disso, sabe? Das universidades se juntarem e falar, vamos mudar. Porque é uma burocracia muito grande também dentro do MEC para mudar qualquer coisa. É um processo muito extenso, assim. Até uma coisa que a gente tem buscado entender, porque pode ser um passo que a gente venha a dar em algum momento como escola. É que também, indo além de faculdade, esses temas explodiram. Sim. Assim, de um jeito que eu achei que quem surfou. Quem surfou verdade, tá lá em cima. Porque ele explodiu de um jeito e... fugindo assim, o que você acha que... Por que ele deu uma explodida? Acho que foi pandemia? Você acha que foi pandemia? Eu acho que não. Eu acho que é necessidade. Necessidade, Porque, né? assim, as empresas, elas mudaram. Toda a empresa, e eu tô dizendo em outros times, o marketing da empresa mudou, a tecnologia está aí mudando diariamente, a parte talvez de suprimentos mudou, o RH mudou, tá todo mundo inovando muito. Então, o direito, ele não teve como esperar. Ele precisa ir junto, até para atingir esses objetivos junto com essas empresas, junto com os escritórios precisam acompanhar para atender essas empresas. Então, eu acho que foi um movimento óbvio. Eu acho que a pandemia acelerou, principalmente a parte de tecnologia, porque todos nós fomos obrigados a consumir, né, de outra forma. Então, eu acho que óbvio sim, mas eu não falaria só isso. Assim. Eu acho que a pandemia normalizou, fez as pessoas elas se darem melhor com a tecnologia e o direito ao mesmo tempo, essa relação. Eu acho que sim, concordo. Eu também acho. Porque o mercado de tech cresceu muito, né? Que nem a própria Future, de EdTech, as Big Techs. Meu, o que foi o TikTok na pandemia? Que foi o TikTok. Se não fosse o TikTok na pandemia. É verdade, é verdade. É muito louco. E falando em cultura, em cultura, educação, academia. Inclusive, eu tô tendo um projeto lá na B2L, que é o B2L Gen Z Law. Pra quem tiver interesse, qualquer coisa é só me chamar. Verdade, é bem legal. É um projeto para realmente trazer essa inovação
para as academias, para comunidades acadêmicas e fazer essa integralização dos ecossistemas. Mas trazendo uma pergunta, não para a minha convidada, mas para a nossa co-host. Para já começar pressionando bem. Como você está vendo, assim, você está no primeiro semestre ou primeiro Período. Primeiro semestre, certo? Como você está vendo, assim? Porque você acabou de chegar, você está tendo ali... É verdade, eu quero saber também. Você está tendo história, você está tendo história, né, de direito, você está tendo história, teoria geral do direito, antropologia, linguagem. Antropologia. Como você está vendo acabou de chegar, acabou de sair da escola? Cara, assim... é muito maluco, assim, a gente acabar de sair da escola e já se deparar com a faculdade, todas as questões acadêmicas, às vezes a gente se perde no que a gente tem que fazer. Até que foi uma das minhas dúvidas, eu tive que falar com veteranos para perguntar como é que eu estudo o direito, como é que eu estudo para a faculdade, porque na escola a gente não é ensinado a fazer pesquisa, a gente tem nossos livros, o professor dá aula e a gente aprende. E aí a gente chega na faculdade e a gente tem que ler livros que não são didáticos. A gente tem que fazer pesquisas completamente diferentes. E ainda mais o direito, que é uma coisa que fica mudando o tempo todo. Então a gente se atualiza durante a faculdade, no começo da faculdade é uma lei, no final é outra. Então, assim, é um pouco assustador. Mas para quem gosta de ler, quem gosta de estudar, eu acho que é muito divertido, na verdade. Acho que é um gancho que eu acho que eu quero empurrar pra você, porque, veja... Percebi. Porque é um gancho que tenho academia. Eu amo academia. Eu amo filosofia. Inclusive, eu passei em filosofia. Eu queria fazer filosofia, mas fui fazer direito. Eu amo filosofia, eu amo história, eu adoro desenhar, eu adoro artes. Mas existe um mercado. Preciso levar o dinheiro pra minha casinha, preciso levar o dinheiro todo dia e pagar meus boletos. E a gente vê uma certa assimetria entre universidade e direito. Não falo nem propriamente universidade, mas como a gente sai de lá em relação ao mercado jurídico, tal qual ele é. Como você pensa, quais são as principais dificuldades hoje? Acho que até um reflexo da Future Law que ele ataca isso. Hoje que o profissional de direito está tendo, ele precisa se adaptar. Acabei de sair da faculdade, para mim falta 2 anos. 2 anos e meio. Para ela já falta 5. A faculdade inteira. Falta a faculdade inteira. Falta uma graduação inteira. Como você está vendo isso, Aline? Eu acho que o que mais, assim, se torna, né, acho que desafiador para quem chega no mercado de trabalho agora são as questões das habilidades de gestão. Então, quando a gente está falando aí de legal operations, que é onde a gente fala de planejamento estratégico, óbvio que, assim, né, um estagiário não precisa saber isso, mas é bom ele já ir entendendo, porque tem algumas dinâmicas que já rodam em torno disso, né? Então, é necessário acompanhar. Por exemplo, a questão de dados, né, a higienização de uma base, como é importante, porque a gente sabe, né, que o estagiário às vezes fica com esse trabalho. Então, é importante mesmo. Com a análise do processo. Então, assim, eu acho que é importante entender o valor de todas essas novas atribuições. O próprio uso da inteligência artificial. Até porque, assim, é um desafio para quem já está lá. E, querendo ou não, vocês são a geração Z. Vocês vão lidar com isso muito melhor do que eu. Muito melhor que com outras. Então, assim, isso pode ser uma super, inclusive, coisa que... uma skills, né? Que vocês vão, inclusive, assim, tirar de letra e vão se destacar no mercado. E é algo que a gente tem uma carência ainda. Porque a gente ainda está entrando, é tudo muito novo. A gente começou o ChatGPT a falar disso, ano passado? Sim. Então, assim, e não é só, né, o ChatGPT, são outras milhões de coisas acontecendo em torno da inteligência artificial. Eu destacaria, assim, 3 coisas que eu gosto muito. Eu acho que é entender a inteligência artificial, legal operations e a parte de comunicação. Que aí a gente entra em linguagem simples, em visual law, em design, porque também é importante, porque assim, na faculdade vocês devem aprender muito o famoso juridiquês. E já não se vê mais isso, né? O próprio CNJ, o STF já tem iniciativas de linguagem simples. Então, até é uma coisa que vocês podem começar a trabalhar dentro da faculdade. É o Barroso, não é? O Barroso, Gilmar? O Barroso, né? O Barroso. Posso estar confundindo, tá? Mas acho que é o Barroso, Então, até me desculpa se eu estiver errada. Mas eu acho que já é uma oportunidade para vocês, entendeu? Porque escrever é um hábito. Então, assim,
por que eu preciso realmente escrever uma peça de 50 páginas? Precisa? Não sei. Acho que já vale esse... né? Não precisa aprender para modelar. Vocês já podem aprender de uma forma que entregue. Não dar ceia de outra forma. Exato. Exatamente. Essas questões de inovação é uma coisa muito complicada de conversar sobre as universidades brasileiras, né? Tem um déficit muito grande. Eu acho que até, assim, dentro do Mackenzie é uma coisa muito melhor, a gente tem mais acesso e tudo mais. Porém, assim, a inovação no campo jurídico, como é que você enxerga ela? Eu acho que ela é muito recente, né? A gente tá falando de uma coisa, eu até brinco às vezes com o Bruno, com o Cris, que a gente ainda vive numa bolha. A gente tá falando de inovação, às vezes, muitas vezes para os já convertidos. Então, a gente precisa estourar isso. A gente conversa muito sobre isso com a própria B2L. Então, como é que a gente rompe essa bolha? São muitos advogados no Brasil. E a gente vê muito esse movimento, claro, surgindo até em outros estados, mas para nós da Future mesmo, o que a gente vê é que às vezes está muito concentrado. Então, o nosso desafio hoje é poder falar mais sobre isso e inovar cada vez mais. Então, eu acho que é um movimento... Não vou falar não é que está começando, mas ele ainda tem muito a transbordar, a realmente poder crescer, tem espaço para isso, sabe? Isso foi um papo que eu também tive com a B2L, porque eu também tenho essa sensação, sabia? Que é uma bolha. Eu tenho. Estamos numa bolha. Estamos numa bolha e acho que é uma bolha que tem um bagulho muito forte dentro. Tipo, muito forte. Porque quem tá, eu acho que tá com tudo. Eu acho. Você não tem essa sensação também? Porque quem tá dentro do movimento de inovação, caso você queira continuar, se interesse mais no movimento de inovação, de tecnologia... Você vê as mesmas pessoas, não é? Tipo assim, óbvio, é muito legal ter referência, tá, gente? Sim. Não é isso. Eu adoro todas as referências que a gente tem. Só que a gente não vê isso... e não sei, a gente não vê expandindo, a gente tá sempre com os mesmos e talvez a gente precise de mais referências, né? E eu tenho essa sensação também que acaba... São referências ótimas, acaba tendo uma centralização, mas acho que nem por culpa deles, mas acho que é por culpa da cultura jurídica um todo. É verdade, porque tem muita coisa que às vezes serve mais para dificultar do que a gente realmente conseguir topar para frente as coisas que a gente tem como referência. Isso é verdade. Então, e acho que trazer isso para a faculdade, você não concorda também? Trazer isso para o ambiente acadêmico, como nós estudantes podemos pensar inovação. Porque às vezes é difícil de pensar em inovação. Até porque às vezes eu acho que a ideia de inovação está muito linkada à tecnologia. E não é sobre isso, né, gente? Inovação é inovar um processo, é mudar um processo que não está funcionando, é mudar uma entrega que pode ser feita de uma forma mais centralizada no cliente. Claro que a tecnologia faz parte da inovação, mas tudo depende de tecnologia? Não. Então, eu acho que isso, para o estudante, assim, se vocês já começarem a trabalhar isso, já vai ser incrível, porque a gente vai ter mais protagonistas, a gente vai ter mais gente vindo com a gente, porque, assim, quantos estudantes de direito tem no Brasil? São milhões. Quantas faculdades de direito tem no Brasil? Eu acho que é um dos vestibulares que mais tem inscritos, né, por ano. Então, assim, as provas do AB, né, batem recorde de inscritos. Então, assim, eu acho que é um caminho que não dá mais para fugir, né? Essa é a verdade. Eu acho que a faculdade precisa abraçar. Se tiver uma aula de inovação, alguma coisa, criar projetos, eu acho que vale a pena. E eu acho que não pode ser um privilégio das particulares, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa falar também. Precisa ser acabou correndo, eu sinto também. Eu ouso dizer, posso estar ousando, mas eu acredito que sim. Então, a gente precisa falar mais, entendeu? Trazer para todas, né? Assim, e pro Brasil como um todo. O Brasil é muito grande, né, gente? Às vezes a gente fica muito olhando... pro Sudeste e tudo mais. A gente tem muita coisa no Nordeste, muito legal, inclusive. Mas, assim, poder passar por todos os lugares e todas as faculdades, acho que... É muito complicado. Se eu estivesse lá onde eu morava, em São Luís, que tem a UFMA, a Universidade Federal, a UEMA, a Estadual, nunca que eu estaria aqui no meu segundo mês de aula fazendo podcast e numa liga do Lega Rockers. Nunca que eu ia estar. É verdade. Né? O quê? Segundo mês eu tô no segundo mês de aula. Arrasou. Você tá muito dedicada, parabéns. Parabéns. Arrasou.
Beleza. Acho que não teria. Assim, não conheço todas as realidades, mas eu realmente acho que é uma oportunidade muito legal que você está tendo. E pode ser... E é isso. Esses movimentos do Legal Hackers precisa chegar em mais gente. Para poder, né... explodir. Explodir. Por isso que estamos aqui fazendo podcast com o apoio de quem? Do Derrame. Atrás da gente, na produção. O nosso. Qual que é o nome lá do cara do Flow que fica atrás? O Gianzão. É verdade. O Gianzão. E agora pensando. Fugindo um pouquinho da academia e pensando em Future Law. Vamos lá. O que a Future está fazendo para nós na cultura jurídica em inovação, no sentido prático? Então, nós estamos sempre atentos a todas as demandas de mercado, né? E quando eu falo mercado, é realmente trazer a centralidade do cliente. Então, quando a gente pensa no nosso cliente, a gente está sempre ouvindo, tá, gente? As pessoas que estão atuando. Isso é uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas grande parte, eu acho que todos, eu diria 99% dos nossos professores estão atuando no mercado. Então, é uma coisa que a gente preza até para poder entender o que está acontecendo. Então, assim, é uma discussão longa, assim, até, pra gente saber os movimentos. E a gente tá sempre atento ao externo mesmo. Então, ano passado, a gente entendeu que a inteligência artificial teve um mês que, a gente tirou um curso do papel em 4 semanas. Porque a gente entendeu que seria importante ter. E é acho que o nosso 4º curso mais vendido desde o ano passado. Então, assim, é muito legal no sentido da curadoria de conteúdo. Então, acompanhem, vão ter muitas novidades. Quando vai ser exibido o podcast? Só para falar a data. Eu acho que vai ser em final de maio. Tá, então, eu não tenho tantos, mas a gente já tá com uma repaginação aí de Visual Law. A gente inovou. A gente traz alguns temas que são já comuns, né? Então, a gente está com compliance, mas, por exemplo, a gente traz o lado prático de compliance. Isso aí eu vi. E ele tá muito legal, inclusive, assim. Ele vai estar, quando passar o podcast, ele já vai estar gravado. Então, podem assistir. E é isso, a gente sempre traz a metodologia de uma forma onde os professores conseguem aplicar alguma atividade, eles conseguem trazer algumas situações do dia a dia. Os alunos vão aprender com quem já está nesse desafio diário. Sim. Então, os nossos professores estão vivenciando Legal Operations, estão vivenciando Visual Law, eles sabem o que é a dor, eles têm já algumas cases práticos que funcionam de soluções. Então, eu acho que é isso. A gente tá trabalhando aí para ser um ano incrível, assim. Interessante. E você acha que é para estudante também ou seria mais foco de profissional de mercado? Já tá mais maduro? Eu acho que o de compliance pode ser que esteja mais maduro. Mas Visual Law é um curso que vai desde a introdução até a entrega final do projeto. Assim. Mas sobre os estudantes que a gente tem agora, você acha que quais são as competências, habilidades que eles devem desenvolver para poder se adaptar no mercado? Inclusive, que a Future Law ela oferece, que você acha que é mais importante, assim, para a gente se desenvolver e dar um passo à frente dos nossos concorrentes? Eu acho que eu faria Legal Operations, com toda certeza. Eu falo isso porque é quando você aprende a gestão, de fato, assim. E, de fato, é o nosso curso mais vendido, tá, gente? Então, eu tô falando uma demanda do mercado. Não é única de estudante. E é um curso que vocês conseguem acompanhar. Porque ele não é sobre leis, né? Ele não é sobre nada tão jurídico, digamos assim. Ele é sobre uma gestão jurídica. Sim. Então, a gente tá falando aí de um conteúdo que todo mundo vai aprender junto. Tem óbvio que tem pessoas que sabem mais, por exemplo, de finanças, outras não. Mas no curso vocês conseguem aprender, assim, mesmo sem ter contato com a matéria. Eu falo de Visual Law porque eu realmente acho a questão da comunicação é algo que precisa ser pensado sempre. Se vocês trabalharem no escritório e forem atender um cliente, o e-mail precisa ser bem escrito, a petição inicial precisa ter tantas páginas. Eu acho que nenhum juiz mais consegue ler tantos milhões de páginas. Então, são coisas que vocês já vão conseguir pôr em prática. Não preciso de um design, de fato. Ninguém precisa ficar pondo QR Code lá, pelo amor de Deus. Não precisa ficar pondo gráfico só por colocar. Tem que fazer curso de design. Não precisa. Mas, assim, uma boa escrita, um bom elemento gráfico bem colocado é algo que vocês conseguem aprender.
Então, é algo que para um estudante já faz total sentido. E, óbvio, o de ChatGPT, porque inteligência artificial, a gente, inclusive, vai lançar um novo. Então, eu acho bem interessante, porque é novidade para todo mundo, né? Sim. E que a gente costuma usar bastante nos trabalhos acadêmicos. Então, Tá admitindo? Não, uma ajuda, só Uma uma ajuda. ajuda. Não faz tudo. Uma ajuda por pra mim. entrar na liga acadêmica também. conta mais. Olha. Foi pego, hein? Foi pego. Então, vou repassar isso pra presidência. Tô brincando. É brincadeira. Cadê? Todo mundo tá brincando aqui. E é interessante você disse, não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que não necessariamente eu vou fazer o curso que eu preciso trabalhar com Legal Ops. Que eu acho que a gente pode ser inovação em qualquer área. Eu acho Qualquer que... área. Com mentalidade de Legal Ops, inclusive. Exato, é isso que eu ia falar. Eu acho que o Legal Ops, ele não traz o desenho da cadeira de Legal Ops. Ele traz a ideia. Então, lá você vai aprender as 12 competências da CLOC. Então, a gente está falando de planejamento estratégico, a gente está falando de uma parte orçamentária, a gente está falando de gestão de projetos, que todo mundo gerencia projetos no final do dia, a gente só não repara. Mas, assim, vai aprender de uma forma prática mesmo. A gente tem, acho que a parte de pessoas que é muito interessante. Então, assim, eu super recomendo, assim. É bem legal mesmo. Eu concordo com você. Você sabe o que é Legal Ops? Não. Agora você que vai explicar. Agora, meu Deus do céu. Eu já Prova. Agora que Eu já aqui balançando a cabeça assim. Eu fiquei, será que ela sabe que é Legal Ops? A gente tá falando aqui Ai, até agora. gente, Não, você tá um mês. 100% de desconto. Não, 100%. Tá tudo bem, mas o Pedro Vamos não, eu quero aprender saber se ele aqui sabe. E agora, pra quem não sabe. Putz, assim, eu já ouvi tanta definição na minha vida sobre Legal Ops. Eu tô há... Quanto tempo eu tenho esse podcast? Eu comecei o podcast em julho de... Comecei a postar em julho de 2022, tá? Caramba, já tem bastante tempo. Tem um tempinho. Não, perdão, julho de 2022 não, julho de 2023. Não, 2022 não tava nem no meu primeiro emprego ainda. Não, julho de 2023. E a gente começou esse podcast e eu já trouxe muita gente, inclusive professores da Filtro. Eu ia falar isso. Por isso que eu joguei a pergunta pra você. Inclusive professores da Filtro. Olha, a gente trouxe o Paulo Silva, inclusive assistem um episódio com ele, foi muito legal, que é Legal Ops, Inteligência Jurídica. A gente trouxe o Paulo Samico. A gente trouxe a própria Ana. Não sei se a Ana é professora. É professora. Ana Beatriz, ela é co-CEO da Sem Processo. Também é uma empresa parceira da Future, né? Uma empresa do grupo. E a gente já trouxe muita gente do grupo, então vamos lá. Acho que existem várias definições, porque o Paulo dá uma, acho que a CLOC Estados Unidos dá outra e aqui o CLOC Brasil dá outra, mas eu vejo operação e gestão. Minha visão, operação e gestão. Eu acho, muita gente vai falar, são trabalhos administrativos. Eu não acho que são trabalhos administrativos. Eu também não concordo. Já vou deixar aqui o meu... Eu acho que são atividades paralegais. Você acha? O que eu acho é muito comparado às vezes, até para uma forma prática, tem muita gente que compara com a controladoria jurídica. É o que eu ia falar, exatamente. Eu ia falar agora. Eu também acho que não é. Porque eu acho que fica muito numa parte operacional. E o Legal Ops, ele tem uma parte muito estratégica. Então, ele ajuda a companhia junto... Na verdade, o departamento jurídico junto com a companhia a caminhar para as metas e objetivos dessa companhia. Então, assim, tem uma parte orçamentária, você vai aprender planejamento financeiro, planejamento estratégico, tem a parte que eu citei também anteriormente. A própria parte de KPIs a gente aborda dentro no nosso curso de Legal Ops Management, porque, assim, os indicadores de desempenho, é necessário você saber, né? Inclusive, para poder apresentar, tem muito departamento jurídico que responde, por exemplo, para CFO ou tem mesmo a diretoria jurídica. Então, assim, como é que tá indo esse departamento? Essa aula fala um pouquinho das OKRs, dos KPIs, é muito legal. Tem a aula de Business Intelligence, que é a parte de dados mesmo. Então, assim, tem milhões de dados aqui que o sistema lá, que eu não sei o nome, não vou fazer propaganda porque eu nem quero, o sistema me dá, né? Eu tenho um sistema jurídico, ele me dá 300 informações.
informações. Eu realmente preciso das 300? Quais vão me guiar? Quais são importantes? Qual a importância desse dado? Então, o BI traz um pouco disso. Um pouco não, muito, né? Totalmente isso. Então, assim, eu acho que Legal Ops, eu misturaria operações, a parte estratégica e talvez como você citou, né, as paralegais. Porque, e veja, tudo isso que a gente tá falando são essas 12 competências. Quais são as 12? Eu não sei de cor. Eu posso tentar, mas eu não garanto. Eu não sei de cor. Mas tudo isso é voltado para o jurídico. Então, imagina que... a Aline me corrige, que antigamente era todo descentralizado isso, e que tinha a controladoria da empresa, tinha o pessoal de administração, pessoal de operações da empresa, e tinha tudo isso fora. Existe tudo isso que faz a vida, o financeiro da empresa, o marketing da empresa, o design da empresa, que são essas áreas voltadas para um departamento jurídico, por exemplo. Entendi. Então, é como se os próprios advogados e bacharéis em direito que trabalham na empresa, eles pudessem trabalhar com todas essas áreas. Sim, ou trabalhar com ou só com elas. Ou só com uma, mas é o estudo de... eu vou tentar explicar, talvez. Tipo assim, o que acontece? Todas as áreas dentro de uma empresa, elas precisam passar algumas... por exemplo, controlar um projeto que tem dentro do jurídico, passar algumas informações financeiras, fazer o controle orçamentário da área jurídica. Então, isso às vezes, o advogado em si, ele não tem essa habilidade técnica. Imagina eu chegar pro Pedro lá, diretor jurídico do Legal Hackers. Diretor jurídico e falar, Pedro, você tem tanto para gastar, os processos precisam estar de atingir tal meta, porque eu imagino que, né, tem um valor. E aí o Pedro olha e fala, nem sei número, não sei nem o que fazer com orçamento. Fiz direito. Então, assim, é uma forma de trazer, e aí, enfim, depois Paulo Silva, Guitotti, pode me corrigir se eu estiver errado. Mas é uma forma de ter isso dentro do jurídico de uma forma estruturada. Então, normalmente isso virou... toda essa questão, até a parte estratégica que eu citei, por exemplo. Todas as áreas precisam ter um planejamento estratégico. Quem faz o planejamento estratégico do jurídico? Eu acredito que anteriormente talvez nem existisse, porque o jurídico era muito aquele departamento que servia para... como é que se diz? Para resolver o problema. O problema só chegava e ele resolvia. Chegava e ele resolvia. Por exemplo, o processo chega para mim. Eu só ia lá, fazia todas as partes jurídicas mesmo, dizendo assim, eu vou lá no fórum, faço todas essas questões jurídicas. E agora, só que assim, acabava aí. E agora não, o jurídico é parte dessa empresa. Então, ele precisa ser um jurídico preventivo, ele precisa ser estratégico. Coitados, eles têm muitas funções agora. Mas você acha que, assim, essa abrangência de coisas que nós agora temos que fazer é bom pra nós, ou você acha que pode tornar um pouco mais difícil de lidar? É que eu acho que, assim, é difícil de lidar porque ninguém foi ensinado a fazer isso. E nem somos. Nem somos. E nem somos. Então, acho que por isso que é difícil. Mas, assim, hoje a gente já tem informação para fazer isso. Então, assim, a Future Law é uma referência, graças a Deus, em relação a poder ensinar sobre isso. Porque o que acontecia? Não é que o advogado não ia fazer. Ele ia, mas ia ser na marra, né? Ia ser, meu Deus, coitado. Eu imagino que um diretor jurídico, não é que ele não faria, mas quanto tempo ele ia levar para fazer isso, entendeu? Entendi. Por exemplo, pede para um diretor jurídico montar um planejamento estratégico há 5 anos atrás, compara com hoje. Hoje ele já sabe, ele já tem muitas informações, né? Eles já estão treinados, mas dependendo, acho que nem acontecia, sendo honesta. Posso estar muito errada. Então, assim, é desafiador. É desafiador. Cada vez mais a gente tem que ter mais habilidades. E eu fico me perguntando onde é que isso vai chegar, né? Daqui a pouco. E assim, a gente tá falando de habilidades técnicas, né? Ainda tem toda a questão da soft skill, que é a demanda dos próximos anos. Tem que ser legal também. Você é o cara, você tem que falar legal, bem, tem que ser simpático, tem que fazer networking. Tem que sorrir e acenar. Sorrir e acenem o tempo todo. A gente deveria se ensinar. É verdade. Né? Mas tem também. Então, assim, a gente inclusive desenvolveu o nosso primeiro curso de soft skills no ano passado. Exatamente para passar por curioso, toda essa né? parte de inteligência artificial, ó. Tá vendo? Eu fico tanto. Inteligência emocional, a parte de feedbacks.
Toda essa parte que é a questão do lifelong learning, que é super importante. Você já até comentou, né? O advogado não vai parar de estudar. Na verdade, ninguém vai, né? Acho que isso nas profissões não vai mais acontecer. O mundo muda muito. Então, a gente acabou tratando várias soft skills. Provavelmente, a gente vai focar em algumas durante aí os próximos meses. A gente teve oratória. Então, por exemplo, né? Oratória, acho que o advogado até precisa, porque se ele precisar sustentar algo... Eu acho que isso a gente aprende. Aprende, né? Isso então, é uma coisa que é muito falada. Mas tem gente que não tem também. Então, é uma soft skills a ser desenvolvida. Né? Porque muitas vezes a gente associa soft skills, não, é o meu caráter. Eu sou assim, meu signo é tal, tipo... É verdade. Tipo, não vou mudar, né? Tipo, mas acho que também faz sentido desenvolver, né? Não, e faz, até porque assim, Pedro, na questão quando você vira gestor, você tá lidando, assim, eu falo isso hoje, o maior desafio são pessoas. Não é a parte técnica. Cada pessoa é de um jeito. A gente comenta assim, e tem muita mudança, né, de comportamento. A gente tá vivendo, é o que você falou, o TikTok. A geração Z é o novo comportamento, gente. Nós, gestores, precisamos aprender sobre, para poder compreender vocês. Então, assim, não dá mais para falar, eu não sei dar um feedback, eu não tenho inteligência emocional para lidar com isso. Não existe, assim. Para um cargo de gestão, acho que eu diria que é impossível, assim, não ter algumas soft skills, sabe? Você tinha falado de Legal Ops, veja, então hoje a gente consegue ver, por exemplo, analistas de dados, analistas de BI dentro de um departamento jurídico, por exemplo. Entendeu? Muito louco. Não só advogados. Inclusive, até para te falar isso, é legal mesmo. O time jurídico não é mais composto por só advogados. Ele tem a pessoa de BI, ele tem o designer para fazer o visual law. Tem você. Pode ser, tem pessoas, tem publicitários. Então, assim, a gente vê hoje um departamento plural, né? Não estamos mais falando de advogados. A gente está falando aí de várias carreiras. Legal. E também acho que é algo que também não é só de DepJur mais. Porque houve um movimento, e só para alinhar, assim... Alinhar as expectativas. Alinhar todo mundo em cópia do e-mail. Não é só... Hoje que faz só interno agora. Agora existem serviços para isso, entendeu? Existe Lawtechs, que fazem serviços de Legal Ops. Existem escritórios que fazem serviço de Legal Ops. Existem empresas como a Deloitte que faz serviços de Legal Ops, consultoria de Legal Ops. E, inclusive, a própria Sem Processo, né? Tá fazendo serviço de Legal Ops. O Sem Processo faz. E dentro da Future, a gente tem a consultoria, que é o estúdio. E lá a gente tem alguns, inclusive, engenheiros que trabalham com Legal Ops. Então, a gente faz assim, a gente mapeia todas as dores. Eu tô falando a gente, né, coitados? Não sou eu, eles. Mas é que eu me sinto parte. Não que é do grupo, né? Então... É do grupo. Então, eles mapeiam todas as dores dos escritórios e dos departamentos, todos os desafios, e aí eles tomam algumas decisões. Então, por exemplo, nós vamos implementar ninguém vai, né? Implementar uma tecnologia nova. Então, assim, será que precisa? Às vezes você chega num departamento ou no escritório e o cara acha que contratar um sistema é o que vai resolver o problema da vida dele. E quando você olha, né, de perto, igual a consultoria faz, ele vê que talvez não seja tão necessário. Ou então, se for realmente ter uma tecnologia envolvida, eles ajudam no processo dessa... Porque, assim, nunca é fácil, né, gente, implementar uma tecnologia. Então, aí eles fazem todo o processo da contratação, eles ajudam, eles tocam Isso não é junto. humano ali atrás fazendo. Exato, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Tanta startup que tem por aí. Eu realmente não sei o que tem por trás de todas, assim. Mas o trabalho do estúdio é bem bacana, assim. Legal. Até a parte de diminuir um pouco não, eles já diminuíram muito os passivos de empresa por fazer higienização de base, entender que tinham processos que já não faziam sentido ali dentro. Então, até deixo o convite aí, pessoal, para conhecer o estúdio, é bem interessante. O estúdio da Future Law. By Future Law, né? Estúdio By Future Law. Que são interessante. É legal. Porque quando a gente fala de Future, só pra quem sabe também, hoje já não é mais curso, né? Eu sou da época, era só curso. Assim, dentro era só curso. A gente tem três frentes que eu falaria assim. Dentro da Future, a gente tem Future Law mesmo, só curso.
A gente faz curso e alguns estudos para algumas empresas. Então, a gente está aí com um projeto bem bacana também, de fazer a parte de pesquisa, fazer alguma parte de conscientização, enfim, é bem interessante também. Só que aí a gente tem o estúdio. O estúdio é By Future Law. E aí, essa marca, ela faz tanto Legal Operations quanto Visual Law. E aí, a gente tem a outra marca, que é Quark by Future Law. E aí, eles são especialistas em Visual Law. Então, eles fazem toda a parte de desenvolvimento também de projetos, propostas, tudo que as pessoas precisarem, né, em relação a isso. E tem um podcast também, né? E tem o Future Lawcast, não Tem o vamos Future esquecer. Lawcast. Bruno Ferguson, queremos você aqui, hein? Nossa, eu trago. Uma promessa. Todo mundo tem um podcast. Já percebeu um fenômeno agora dos últimos anos. Agora numa virou um fenômeno também, Virou um sabia? fenômeno. E- Mas pra gente faz total sentido como escola, né? Porque a gente Sim. acaba levando os nossos professores. E assim, gente, o segredo da rede social é vídeo hoje, né? Então. Eu vejo um convidado, esse convidado é interessante, hein? Eu começo a mapear. Será que ele veria pro meu? Tá bom, eu chamo. A gente tá. A nossa nova temporada é só sobre mulheres. Pra você é muito legal, porque é sobre carreira. Pra você também, óbvio. Mas é que ela vai inspirar como mulher, no sentido de. São diretoras jurídicas que contam os desafios de carreira, como é que elas chegaram até lá. Elas falam da parte da maternidade, que é um super desafio, que muitas Que é vezes pra a gente conciliar os coloca É muito na difícil. balança. Então, assim, É é uma muito balança legal. bem forte. Eu recomendo, assim. E acho que maternidade é um assunto que, como eu quero ser pai também, eu penso muito na minha namorada, né, nesse sentido. Porque acho que falta. Eu fico muito preocupado assim, e aí, que eu fui profissional, porque muita gente não leva, né? Esse sentido de. Tem muito cara, quantos casos a gente tem de mulher que é demitida logo em seguida que sai de licença? É, muito E triste. tem aquela pausa na carreira e tem tudo, a questão da amamentação, que fica um tempo ali mais próximo com o bebê e etc. E é realmente uma questão bem, bem interessante, super legal. A gente acaba avaliando como mulher, né? Qual é o momento certo? Por exemplo, eu tenho 1 ano de COCIO na Future Law. Eu avalio, eu não penso sou mãe sobre ainda. isso desde o ensino Eu não sou- fundamental. Se vocês quiserem, até E aí você pensa, tipo assim, posso parar agora? Não sei, eu tô no melhor auge, tipo, no Para pra melhor pensar, momento, tô no 6 auge da meses. carreira. 6 meses é muito pouco pra você criar um laço com uma criança. Mas é muito pra uma edtech. E aí você fica assim, meu muito Deus. maluco, porque você tem os dois lados. Você vai entregar seu filho pra uma babá? Você vai parar de trabalhar? Não tem como. São várias discussões. São várias discussões. E eu acho que é momento, assim. Eu acho que, assim. Também tem a questão da empresa, né? O que eu posso falar, assim, do ambiente que eu vivo, graças a Deus, né? Nós temos 2 mulheres na liderança. Sim. Então, é uma coisa muito bacana. E uma grande parte do nosso time, na verdade, são mulheres. Eu acho que a gente tem 3 meninos no nosso time, assim. O resto são todas mulheres. Então, assim... De liderança? Não, do geral. time geral mesmo. Então, uma Nossa, grande parte do time são mulheres. Então, é muito legal porque é uma pauta pra gente. Então, eu acho que nada contra homens, mas é o nosso claro. lugar de fala. Então, a gente vai conseguir entender esses momentos caso a gente tenha algo. A gente ainda não teve na equipe, mas, assim, quando a gente tiver... E, assim, você até falou da paternidade. O nosso CFO acabou de ser pai. E eu falo pra ele, para de trabalhar, pelo amor de Deus. E ele que não vai me deixar mentir, o Manu. Porque é importante para todo mundo. A mulher precisa do homem também ali. É um momento delicado. Com bem certeza, até delicado. pra não ser colocado em cima dela todas as questões de cuidar da criança, o homem deveria participar mais. A licença do homem já, né, é muito... Já é bem menor. Ele tem o quê? Tipo, tem empresa que dá 1 mês. São 5 tipo, dias. Obrigatoriamente, eu Então acho é que são assustador. 5 dias. Conhecer o filho, com 2 fraldas. Vai Pode embora. voltar, é verdade. Acho que a gente... Olha onde chegamos, uma discussão É verdade. profunda, né? Onde chegamos. Até em questões raízes filosóficas de análise da vida moderna. Onde que é o limite da minha vida profissional de gerar dinheiro e gerar consumo e gerar não sei o quê, e minha vida pessoal de, sei lá, eu no meu caso eu queria ser pai, ou no seu caso, não sei, querer ser mãe. Onde porque tá o ponto isso de é o cada sonho coisa? também, É um às sonho, vezes, né? você pode ser o É sonho o de seu muita gente. propósito, inclusive, às vezes, de muitas mulheres, muitos homens. E aí você tem que pôr
Na balança. Na estranho, balança. porque ó, você pensa comigo. Antigamente, a gente tinha o propósito de formar uma família. Hoje em dia, parece... Por mais que a gente ainda viva numa sociedade patriarcal, que tem vários preconceitos... Assim, não falando mal do capitalismo, não é esse o sentido, né? Mas a nossa vida hoje em dia, sobre trabalho, você esquece, às vezes, de formar uma família, sabe? Você esquece de ter a sua vida pessoal. Acho que assim, pra nós, até acho que pra nós, talvez a minha geração, vocês talvez menos, inclusive porque eu até valorizo isso. A gente adiou isso, né? Porque fomos ensinados a sair da escola, entrar na faculdade, trabalhar e aí depois ter essa família. Só que a gente... Se matar de trabalhar, ter burnout. Você sempre vai querer mais. Você sempre vai querer mais. Você sempre vai querer mais. E, na verdade, é uma geração que tá sofrendo aí de burnout, né? Existem muitos casos de depressão pós-parto em que a mulher, ela se sente perdida na própria carreira tendo filho. Porque assim, eu imagino, eu não sou mãe, mas eu tenho muitas amigas que acabaram de ser, inclusive. Você se questiona, né? Tipo assim, eu tenho que ser mãe e é o que eu quero desenvolver de melhor, mas e tudo que eu construí? Aonde eu tô? Pra onde eu vou? Então, eu acho que é um desafio, gente. Eu não acho que é tranquilo. Eu acho que o mercado de trabalho também ainda não tá preparado, digamos assim, pra lidar com essas mães. Mas é um processo aí da sociedade. Mas, assim, a geração Z, né? Vocês, Gen Z, tem a questão de que vocês olham mais pra vida do que pro trabalho. Então, assim, talvez vocês encarem isso até de uma forma muito diferente que nós. Você, como mulher, quando for ter filho, talvez pode ser que seja cedo ou não, enfim, no tempo que você quiser. Mas eu disse, não sei se você quer mesmo, mas, tipo assim, você vai pensar. Talvez de uma forma que talvez você fale, não, eu vou parar minha carreira. Sim. Vocês tenham mais coragem, eu não sei se eu tô falando de achismo, mas talvez vocês tenham mais coragem de parar uma carreira do que eu. Millennium, né? Então, assim... Eu tenho essa sensação, não só... Eu nem vendo pra esse lado, porque não é algo que... direto a mim, seria pra vocês, mas pra outras coisas também. Do que eu tô fazendo o que eu amo. Tem muita gente se repete, vai pra terapia e faz, será que eu tô fazendo realmente o que eu gosto? Eu acho que antigamente talvez não. Acho que... eu acho que não, até porque foi o que eu te falei da minha própria carreira. Eu fui trabalhar com meu pai porque eu tinha que trabalhar e eu comecei como RH. Era o que eu amava. Em algum momento, assim, a gente escolhe a faculdade muito novo, né, gente? Eu tinha 17 anos quando eu entrei no Mackenzie. E assim, 17 anos a gente não sabe nem o que a gente quer. Pois é. Tem uma discussão sobre isso, uma pesquisa científica que fala que a geração Z, antigamente você queria ter uma qualidade de vida melhor do que a dos seus pais. A geração Z não vê assim. Ela quer ter igual ou até mesmo inferior se ela tiver uma qualidade de vida melhor. Qualidade de vida, tipo, diferenciando de dinheiro. Tipo, diferenciando de questão financeira para uma questão de saúde mental, bem-estar, família e tudo mais, assim. Mas eu acho que é por isso que vocês vão encarar essa questão de uma forma muito diferente de nós, assim. Porque não é sobre dinheiro. Não é sobre tudo isso, né? Sobreviver, né? É sobreviver. Então, talvez se o propósito da sua vida for ser mãe, tá tudo bem você parar a sua carreira. Você não vai sofrer tanto quanto eu. Porque, na verdade, eu tô trabalhando. Tô falando eu, mas a minha geração. Sim. Eu tô trabalhando, eu não posso parar, né? Então, Na verdade é que o isso. mercado, assim, a estrutura de trabalho, a estrutura de empregos não foi formulada pensando em mulheres. Por isso que talvez seja tão difícil enquadrar uma gravidez quando você trabalha. Até porque, assim, gente, nós vamos parar 6 meses. Um homem que tá no mesmo cargo que nós, né, mulheres, ele vai continuar ali, muitas vezes ganhando até mais, porque a gente ainda tem essa questão do salário pro homem. Então, assim, não tá. De fato, eu concordo com você. Eu acho que a gente não tá preparado em nada, assim. E é isso, né? A gente vê a pausa, tem homens que, né, olham pra essa pausa como férias e não entendem que é todo um processo. Então, é muito complexo, gente. Acho que é um assunto para um podcast inteiro. A gente vai estar falando aqui horrores. Voltando para a educação jurídica e inovação. Então, como é que você acha que, assim, as faculdades, elas podem se adaptar e responder às mudanças que o mercado pede? Assim, uma coisa mais objetiva, que elas podem se adaptar?
Eu acho que, assim, não dá para pôr no currículo de uma forma rápida, mas dá para pôr como uma atividade, como algumas matérias, como é que se diz? Extracurriculares. Então, eu acho que já seria um começo, porque isso não necessariamente talvez precise passar pelo MEC. Então, eu faria isso, trazer um pouco, né, a questão... Eu acho que no Mackenzie ainda existe isso, a semana de direito. Existe. Inclusive, desculpa interromper, na semana política, a gente trouxe uns temas bem legais. Acho que a gente está vendo esse movimento de trazer temas que refletem mais o que a gente vive hoje. A gente trouxe tema de inteligência artificial e... que legal. E processo eleitoral, que eu mediei, junto com a Dora Kaufmann, a minha chefe, a Eu fui Juliana host, Pechin. sabia? Lá também. Fui do online. Qual que você foi? O primeiro, o das mulheres negras. Sim, da Semana da Mulher. Ela não para, né? Não para, não. Assim, caramba. Muito bom. Muito legal. E também teve de Fronteiras Digitais, que a gente chamou o sócio da Deloitte, que é o Carlos. A gente gravou um podcast com o Carlos, muito bom. Provavelmente antes de sair esse aqui, vai ter saído dele já. Então, acho que também tá mudando. Acho que tá vindo... Então, e aproveitar esses momentos mesmo. Então, por exemplo, numa semana jurídica, não sei como vocês chamam, trazer esses temas de... Tem semana jurídica. Então, trazer esses temas de trabalho mesmo, de dia a dia, levar alguém de Legal Ops, levar alguém de Visual Law, igual, trazer pessoas que já trabalham com inteligência artificial, olhar um pouco mais para case mesmo, porque o mercado entrega. Eu acho que já ajudaria bastante as universidades a aproximar, né? E talvez fazer mas aí talvez seja loucura para eles, mas alguns projetos de imersão dentro de algumas empresas. Óbvio que a gente não tem um Vale do Silício, mas talvez fazer algum programa, alguma parceria. Temos a Faria Lima. Temos Hackers do Mackenzie para Então, fazer as imersões. Fazer parceria até... Você já não chamou o Paulo Samico? Vai lá, faz uma imersão na onda deles. Com a ICC. Tem a questão também da própria Clock, levar a Clock para dar uma palestra, a B2L. Acho que aproximar essas pessoas, até porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, tá todo mundo com a mesma ideia. A Future Law tá com isso, a B2L, a Clock. Nós queremos compartilhar cada vez mais conhecimento. Ninguém tá retendo isso. Então, isso é muito legal, porque acaba sendo uma oportunidade para os estudantes mesmo. Show. E para o futuro? Falamos de presente. O que deve acontecer, mas como você imagina que o jurídico e a parte de cultura educacional jurídica, nem faculdade, nem fazer faculdade, como você acha que vai estar daqui 10 anos? Porque eu acho que 2 anos pra cá era uma vida pré-chat. Eu vou deixar essa pergunta pro Bruno, que ele pensa bem ou não, brincadeira. Eu acho que a gente, a transformação no mundo, é o que você falou, a gente vai estar, acho que a ChatGPT não vai ser nem mais discutido, né, gente? A gente já vai estar em outra já, inclusive. Mas eu acho que eu vejo um jurídico mais parceiro, mais parte do negócio. Eu vejo muito mais ágil no sentido de acompanhar todo o crescimento. A inovação, eu acho que não vai mais ser pauta, ela já vai ser comum. A gente não vai mais falar, tipo assim, isso já vai acontecer, não vai precisar ser trabalhado culturalmente, é isso que eu quero dizer. Porque hoje a gente tá trabalhando isso de alguma forma, né? Que é importante trazer. Igual dia falaram sobre a internet, né? Falaram como ia ser a abordagem, tipo, nos anos 90. É verdade. Então, eu acho que tem alguns assuntos que já vão ser muito comuns, mas eu acho que vai surgir muita coisa nova. Gostaria de te dizer por quê, o quê, mas eu não tenho. Aí já é futurologia, deixa pros futurólogos. Deixa pros futurólogos. Mas eu acho que computação quântica vai ficar mais. Eu acho também. Eu acho que as questões de neurociência também, então os chips. Nossa, imagina mexer com direito sobre, tipo, chips no cérebro. Mas eu acho que vai dar muita questão aqui. Eu acho que a gente vai ver muita coisa, principalmente eu acho que vai ser muito difícil, porque assim, pode implementar um chip, não pode. A gente já tem isso, mas isso vai ser comum. Humana, que vai ter. Eu acho. Aprimoramento genético. Tipo Imagina. Assim, a elite, assim, com aprimoramento genético, Imagina. as pessoas mais pobres não têm. Aí, tipo, você cria castas. Não, aí já é muito. Nossa, mas é muito legal, é muito divertido muito viajar. legal. Pensar que hoje em dia já dá pra escolher, só não é permitido eticamente. Mas, se eu não me engano, tem como você escolher certas características do seu filho. Não sei se sexo, eu acho que sim. Será que a gente vai estar falando de carros voadores? Cara, eu
acho que só não fazem carro voador porque não querem, primeiramente. Porque Existe tem avião. Se tem um avião, deveria ter um carro também pra 4 pessoas. Eu acho que a gente tem um já. jato, eu já acho tem um carro voador. Eu acho que a gente já vai, tipo assim, vai ser comum pegar um carro de aplicativo que voe, assim. 10 anos eu voto nisso. 10 anos. Acho que no Brasil não, mas em 20 anos, acho que... Eu acho que já é uma discussão, né, dos aplicativos, enfim, das fabricantes de veículos. Então, acho que talvez. Existe Uber de helicóptero, sabia? É, sim. Aqui em São Paulo teve, né? Um tempo. Fiquei sabendo. Teve, mas, gente, nossa, eu nunca nem calculei, mas Você eu que imagino... usou um helicóptero? Não, eu tenho morro de medo, inclusive. Entendi. Jamais. Entendi. Show, o episódio tá incrível, muita reflexão, muito interessante. Agora, tá gostando? Gostou? Eu tô. Gostou? Ai, adorei. Gostou? Boa. A gente traz sempre uma sessão final, não sei nem se você sabe dessa sessão final. Tô até com medo. Surpresinha pro convidado não é nada demais. A gente sempre pede uma dica de filme ou um livro para os ouvintes. Qualquer dica de filme, qualquer livro, qualquer filme que você Sobre goste. qualquer coisa. Que estamos falando de pessoas, estamos falando sobre o que você gosta, sobre hobbies, sobre... mas então, me o que você pegou. gosta, E é sempre bom que a gente tá sempre... Não é, Agnes? É sempre assim, né? A gente tá sempre no assunto técnico falando. Ele solta dica de livro, essa. dica de filme, hein? Virou pipocando agora. De livro, cara, eu acabei de ler o livro da Rita Lee. Nossa, eu adoro ela. Maravilhosa. Ela é inspiradora, assim, essa mulher. Eu li o último, inclusive. Eu quero ler os 2 primeiros. E acho que esse livro eu super recomendo, assim. Eu sei que não é da geração de vocês que estão me assistindo, mas vale a pena porque é uma mulher que revolucionou mesmo, né? Ela, enfim, ela é ícone. Eu não consigo nem descrever, porque Quando eu lembro que fiquei ela muito faleceu, emocionada. eu sinto vontade de chorar. Porque eu gosto tanto dela, sério. Ela é muito incrível. E assim, ela conta da parte de todo o tratamento dela com o câncer e tudo mais. Mas eu acho que vale a pena por isso, de como ela enfrentou isso. De como, né, você fala, poxa, a Rita Lee, uma mulher forte, maravilhosa, mas ela também tem os seus momentos. Ela Como também todo mundo, teve, como todo mundo. E aí você fala, poxa, ela é gente como a gente, né? Gente como a gente. Mas ainda assim, ela enfrentou isso de uma forma muito legal de ver, assim, de Bacana. ler. Eu recomendo. Agora o filme, nossa. O filme. Eu não sei nem qual foi o último que eu vi, juro. Eu não sou Que a você da... gosta, assim, esse filme aqui, putz, gostei. Nossa, livro você tem assim, agora filme, nossa, geralmente é o contrário. É, porque eu peguei, assim, eu fiquei muito... o hábito do livro, ele vai e volta pra mim. E eu tô nele Eu tenho agora. esse. Pra também. mim também, exatamente. Isso eu tenho ressaca de livro. Eu tenho eu 18 fico anos também. de experiência de vida, mas eu já tive, tipo, dos 12 aos 14, lia muito, parei e voltei aos 17. Tipo assim. Você fica nessa. E eu tive isso, assim, eu fiquei um tempo sem ler, eu li um só e parava. Mas eu acho que o problema da gente ter essa ressaca é porque a gente insiste em terminar um livro que a gente não gosta. eu E acho às vezes também. eu acho que o melhor é parar, guardar ali, um dia você volta ou nem volta e tá tudo bem. E a ideia também de tudo que a gente... Tipo assim, eu quero ler um livro. Precisa ser técnico? Precisa ser de trabalho? Não é porque eu tô todo dia trabalhando. Tem horas que vale a pena... Eu quero só ver coisa técnica. Então, E eu me mas sinto tem inútil horas... quando eu não tô vendo coisa técnica. Mas eu falei isso na segunda-feira, inclusive, numa reunião de trabalho. Eu falei, o hábito de ler, ele pode ser diferente, porque ele pode ser um hobby. Você pode ler um romance, um suspense. Nossa, isso é uma raiva. Eu fico com agonia. Eu começo... Não consigo ler literatura, não consigo. Não consegue? Eu leio a fila, não consigo ler nada. Eu preciso... o tema que eu gosto, sei lá, história. Eu adoro estudar a Idade Média. Eu preciso pegar um historiador e ler no metrô, assim. Eu não consigo, tipo... Nossa, assim, já é o contrário. Eu não me imagino... não Assim, eu consigo. tô Acho que lendo eu não tenho agora... como hobby. Mas eu não... Nossa, eu não seja consigo isso. me imaginar lendo livro técnico, né? Porque eu acabei de começar, eu, tipo, li Rousseau, tô lendo Maquiavel, mas, assim, o que eu gosto mesmo é ler romance e água com açúcar. É isso. Porque às vezes a gente precisa. E faz bem, eu não tô nem falando que você Eu acho... Não, eu não acho nem que você tá errado. É que são moods mesmo. Nós somos diferentes. Eu acho só que tá tudo bem ela ler como hobby também. Sim. As pessoas vão parar de julgar também. Tipo assim, ela lê. Eu falei isso hoje. Eu falei mesmo assim. Eu falei, gente, leia o que vocês quiserem. Só leiam. Oxe, Acho isso importante. Machado de Assis, na época dele, era um romancista. Algumas pessoas podiam achar ele água com açúcar. Só porque verdade. ele é antigo, a gente... Agora virou literatura, ele virou é importante, um clássico. Mas imagina,
quando ele lançou o primeiro livro Virou dele. moda. É verdade. Virou moda. Não, mas é isso mesmo. Acho que na época não era, o Machado de Assis. Eu não acho que tinha todo esse movimento. A gente tende a reconhecer algumas pessoas pós, né? Isso que é ruim também. Tipo, depois de muito... Póstumos. É. Então tem isso. Mas eu acho que pode ser mesmo, né? Talvez. Mas o filme, você me pegou. Eu ia falar, e o filme? Eu gosto muito desse filme porque eu acho que é uma história de, tipo assim, dar um insight, é um desenho. É o Viva la Vida, acho que é Viva la Vida da sim. Disney. Ah, nossa, a vida é uma festa. Isso. Chorei muito de já ver desse É esse mesmo. E eu acho que ele é muito mais do que um desenho para crianças, assim. Ele fala muito sobre a vida. Então eu gosto bastante, vou deixar essa recomendação. Legal. Mas é que é sobre vida mesmo, assim, porque é isso também, enfim, é muito, eu gosto. E você? Eu também Eu acho. achava que não ia ter pra mim. Tá, pode ser qualquer livro, qualquer... Qualquer livro, qualquer filme, desde que você goste. Vou falar primeiro o livro. Um livro que eu li e gostei muito, que não é o mais famoso dessa autora, mas pra mim é o melhor até agora dos que eu li, é O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Ela é maravilhosa. Ela escreveu também, não sei se você conhece, Assim que Acaba. É um livro sobre violência doméstica. Conheço também. Enfim, nossa, muito Tá bom. em alta. É muito Tá em alta. interessante. Tá em alta. É literatura de TikTok. É, TikTok. BookTok. Eu sou bem assim, BookTok, essas coisas assim. E filme... Meus filmes favoritos são, tipo, de quando eu era criança, sério. Mas eu vou falar um que eu vi já adolescente, que... Nossa, esse é o filme favorito de todo mundo, Clube da Luta. Melhor filme que tem. É legal Tá bom. mesmo. Melhor É um quebra de bom expectativa. plot twist. Foi mesmo. Eu me identifico muito com aquele... É, tipo, é incrível. É verdade, gostei. E Legal. você, Pedro, qual que é o seu? Eu- Qual que é a sua indicação? Ai, livro. Olha, tem um livro que mudou a minha vida. Não sei se nem esse é o que eu mais gosto, mas acho que é o que mais me impactou, que é A Vida Intelectual. Me impactou bastante. E filme, bom, eu sou fã de Senhor dos Anéis. Legal mesmo. Então, Não tem como. toda qualquer obra relacionada a Tolkien eu gosto. Muito bom. Então, acho que fica desse. Eu falei os filmes, assim, livro mais Mas o meu também não. bobinho que existe. Mas eu acho que é sobre você, sobre... Você É gosta, sobre né? isso. Eu vou falar que É que não. fez sentido no meu contexto, não quando eu li, assim, então... Meu livro favorito, Contrato Social. Foda, é complicado. É complicado. Quem vai né? falar isso? Nossa. Não, Uva de Meco. Mas o meu livro que eu mais gosto Não, de ler. eu amo a obra do Kelsen. Nossa. É muita... Meu, vocês têm que ler muitos livros, né? Eu fico admirada com isso, inclusive. Publicidade não é assim, né? Graças a Deus, não. Nossa, mas é porque direito, antes falavam assim... Nossa, é um curso muito difícil, eu não acreditava. Que assim, na verdade, vocês têm muito essa questão histórica, né? E faz sentido, óbvio, tem que estudar. Não que publicidade não tenha, a gente estudou muito história da arte e tudo mais. Mas eu até brincava, óbvio que faz muito tempo, eu nem sei se mudou a grade de publicidade ou não. Mas na minha época, enquanto todo mundo ia comprar livro, a gente comprava giz, papel, tesoura, cola. divertido. Eu gosto, eu adoro desenhar. Então, assim, eu até brincava, porque eu ia de ônibus pra faculdade e tinha aquela pasta. Aí eu falava, as pessoas podiam achar que eu sou arquiteta, pelo menos. Acho Se abrir. Só do lado chegando no Mackenzie com a pasta. Muito É bem chique. É muito Show. legal. Muito bom, Enfim. pessoal. Então, estamos finalizando. Fala nossos parceiros aqui, quem nos apoia, quem ajuda a gente aqui no nosso podcast. Primeiramente, esse espaço maravilhoso aqui do The Hub, juntamente com a Vita, o Juristec, o escritório deles que estão trazendo esse super apoio para eles. Sigam eles no Instagram, LinkedIn. Vocês têm TikTok? Não. TikTok? Ainda não. Ainda não, mas quando tiver, TikTok. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, ajudando a nossa iniciativa acadêmica e vem projetos muito bons por aí. Também a revista Advogados Gestores, conhece os Advogados Gestores? Sim, conheço. Muito bom, eles são super parceiros nossos. Sugiro que leiam os artigos que eles publicam lá para saber mais sobre esse mundo, inclusive de Legal Ops, de controladoria jurídica, gestão. Jogar gestores, faz muito sentido. Então, são parceiraços nossos. Ficamos por aqui, episódio incrível. Espero que você tenha gostado. Eu amei, Foi um muito grande obrigada. prazer. Obrigada pelo Obrigado, Clara. convite. The Hub, um agradeço. grande beijo. Pessoal, ficamos por aqui. Valeu. Obrigada. Curtam, Tchau. compartilhem e comentem, hein?